O Atlético quer o Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo. Vai buscar mais um jogador dessa posição na janela do meio do ano? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. O segundo vídeo desta segunda-feira, dia 12 de maio. Mais cedo teve o Cabeça Fria aqui no canal. Nossa análise completaça, 1 hora de vídeo falando de Galo e Fluminense. Se você não assistiu, vai lá assistir. Esse vídeo mais rapidinho, o objetivo, falando sobre essa possibilidade ventilada hoje pela imprensa carioca de o Atlético fazer uma proposta pelo Matheus Gonçalves, atacante de 19 anos do Flamengo. Antes das informações, aqueles pedidos de sempre, deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva no canal de cortes e considere se tornar sócio do canal clicando aí embaixo em Seja Membro, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, tem o oferecimento de açaí, de produtos Carrijo, de KTO e de Confiax. Bora mais direto ao ponto aqui, para não ficar muito longo esse vídeo. Hoje, a imprensa carioca, várias pessoas, jornalistas, veículos, noticiaram que o Atlético tem interesse na contratação do Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo. Antes de tudo, quem é Matheus Gonçalves? Estamos falando de um jogador de 19 anos, revelado pelo Flamengo, e um jogador que joga prioritariamente pelo lado direito do campo. Vamos colocar na tela aí agora o mapa de calor do Matheus Gonçalves para ilustrar esse posicionamento. É um jogador que faz esse lado direito do campo como principal função, assim, mas também pode jogar por dentro como um meio-campista. É um atleta que fez a base inteira no Flamengo. Ele só teve uma experiência fora do time carioca, que foi o empréstimo para o Bragantino em 2023, fez 13 jogos por lá, e no Flamengo teve temporadas de destaque nas categorias de base, e no profissional do Flamengo, vou até colar aqui, teve até agora 49 jogos, fez 6 gols, isso em algumas temporadas. Esse ano foram 10 jogos e 2 gols marcados, ambos no Campeonato Carioca, e é um atleta que nesse momento não tem um grande espaço no elenco do Flamengo, que a gente sabe que é extremamente recheado de alternativas. O Felipe Luiz não consegue utilizar os jogadores da base, especialmente no setor ofensivo, praticamente nunca. Então o Matheus Gonçalves hoje é um atleta que faz parte do elenco principal do Flamengo, mas tem tido poucas oportunidades. É um jogador canhoto que joga, como eu disse, mais pelo lado direito, gosta de 1 contra 1, de jogadas individuais, famoso pontinha bom de bola, pode jogar por dentro também, como eu disse, mas é prioritariamente um cara para jogar pelo lado direito do campo. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027, ou seja, um contrato ainda longuinho com o Flamengo, não é um contrato que está para acabar. Então o Flamengo tem sim um poder de barganha muito grande em cima do jogador, não precisa vender o atleta agora, não está em fim de contrato, nada disso. Aliás, o Flamengo tem, a gente sabe, uma condição financeira muito privilegiada e uma condição que permite que ele, Flamengo, negocie os jogadores apenas da forma que eles querem. Então o Flamengo, por exemplo, já disse abertamente que não negocia atleta para o mercado nacional, em vendas parceladas sem garantia. Então, para tirar jogador do Flamengo, outro clube brasileiro precisa ou pagar à vista a contratação desse jogador ou colocar garantias bancárias na operação, garantias essas, claro, aceitas pelo time carioca. Então não é fácil tirar um atleta do Flamengo, por mais que seja um garoto da base, encostado, vamos dizer assim, bem entre aspas, porque é encostado no sentido de não ser um cara que vem jogando muito, mas ele faz parte do elenco principal do Flamengo. Então, para tirar o Matheus Gonçalves do Flamengo, o Atlético teria que fazer uma proposta realmente forte, assim, teria que chegar disposto a tirar o jogador, para conseguir essa contratação. E eu disse teria que chegar, considerando aí algo que pode acontecer no futuro, porque até agora não existe proposta do Atlético pelo jogador, tá? É um atleta que sim, pessoas dentro do Atlético gostam, é um atleta bem avaliado, mas não existe oferta do Atlético pelo Matheus Gonçalves. Não existe nada do Galo na mesa do Flamengo neste momento pelo Matheus Gonçalves. Algumas pessoas, veículos da imprensa carioca noticiaram até uma proposta, inclusive com valores. O Galo teria feito uma proposta de tantos milhões. A informação que eu tenho, com todo o respeito do mundo, a todas as outras, é que o Atlético não fez proposta pelo Flamengo por esse jogador, o que não significa que não fará, tá? É uma situação de momento, o atleta, como eu disse, agrada algumas pessoas dentro do Atlético, sim, porém o Atlético não fez essa investida, ainda não há proposta e não sabemos se vai existir em algum momento proposta por esse jogador. Aí você pode me dizer o seguinte: pô, Frossar, mas o Atlético precisa de um jogador por ali, pelo lado direito, seria uma aquisição interessante, né? Seria uma opção a mais pro Cuca, pro aquele lado. Eu também acho, e não só eu e você, caso você tenha pensado isso, como
pessoas dentro do Atlético também. Esse lado direito do ataque é uma posição, sim, que o Atlético considera fazer um investimento nessa janela do meio do ano. Não é a posição prioritária do Atlético nessa janela, tá? E a gente vai falar mais sobre os alvos principais do Atlético nessa janela nos próximos dias em conteúdos novos aqui no canal do Frossaro. Hoje o foco é outro, hoje é para falar especificamente sobre o Matheus Gonçalves e sobre esse lado direito do ataque. Repito, não é a posição que o Atlético busca como prioridade reforços nessa janela, mas pode acontecer, né, uma contratação para essa posição por alguns motivos. Hoje há uma avaliação interna de que o elenco do Atlético estaria um pouco torto pensando em opções para cada lado. Pelo lado esquerdo do campo você tem o Coelho, você tem o Dudu, que acabou de chegar e joga prioritariamente por ali, apesar de a gente já ter dito que o Cuca considera também utilizá-lo por dentro, mas o Dudu é um ponta esquerda de ofício. Ainda tem o Bernard, que joga principalmente por aquele lado do campo, sem falar no Rony, que também pode jogar ali, e outras alternativas. Então você tem um lado esquerdo do ataque mais recheado. Pelo lado direito, em tese, você tem o Júnior Santos, como jogador que é daquela posição, apesar de também jogar por dentro, como um centroavante em alguns momentos, como um segundo atacante em outro modelo de jogo, mas é um cara mais acostumado a jogar como um ponta pela direita. E você teria ali o Bryan Palacios, né, um atleta que até agora não passou toda essa confiança, vamos dizer assim, para o Atlético, de que ele é um jogador confiável para entrar e te entregar desempenho e números e ser um 12º jogador ou um cara que vai, né, te entregar grande desempenho. Ainda não é esse cara tão confiável assim na avaliação de muitas pessoas dentro do Atlético. Então, existe esse entendimento de que o ataque está um pouco torto e que cabe mais um jogador naquela posição pelo lado direito do campo. A gente lembra que o elenco no início do ano tinha o Alisson, que é um atleta que joga principalmente por ali, esse sim, um ponta direita mesmo, um jogador acostumado a jogar naquele lugar do campo, né? Mas ele foi vendido para o Shakhtar e desde que o Alisson saiu, não houve reposição. Então, Frossar, é possível que o Galo contrate um ponta direita na janela do meio do ano? Sim, sem dúvida. É a prioridade, é a posição que o Atlético entende como mais urgente? Não, não é. E a gente vai falar quais são muito em breve aqui no canal. É possível que seja o Matheus Gonçalves? É possível. Existe proposta? Não, não existe proposta pelo jogador do Flamengo. É o que a gente tem de informação nesse momento. E só mais uma antes que eu esqueça. Existe um certo debate interno no Atlético quando o assunto é esse jogador, o Matheus Gonçalves, entre pessoas do clube, em relação à condição física do atleta. Eu não estou falando aqui de lesão, absolutamente. É um menino de 19 anos, saudável, não é esse o ponto. Em relação à complexidade física, vamos dizer assim, é um atleta mais magro, franzino, não é um atleta tão de força. Então, vale a pena investir uma grana que certamente não seria baixa. O Transfermarkt diz que o valor de mercado dele, é claro que é só uma referência, né? O Transfermarkt, site especializado em negociações de atletas, diz que é 5 milhões de euros, mas a gente sabe que o Flamengo, pela condição financeira que tem, às vezes inflaciona os seus jogadores e não arreda o pé. Então não é um jogador barato, não é um cara que você vai lá no Flamengo e vai tirar com facilidade, né? Então vale esse investimento por um atleta que às vezes vai te entregar em habilidade, em velocidade, mas talvez falte um pouco de força? Existe esse debate. Por isso, é um jogador que sim, repito, existem pessoas dentro do clube que acham um atleta interessante. Não descartaria o investimento do Atlético, uma tentativa do Atlético para tirar esse jogador do Flamengo, mas por hora não existe oferta na mesa do Flamengo por Matheus Gonçalves, beleza? É o que a gente tem de momento sobre esse jogador e sobre essa posição, né? Sobre esse lado direito do ataque no elenco do Galo, pensando no segundo semestre, pensando, claro, nessa janela de transferências do meio do ano. A janela abre no início de junho, a gente lembra que tem um jogo já com a janela aberta antes da pausa para o Mundial, que é Galo e Inter, no dia 12 de junho, logo depois tem a pausa de um mês, e aí a gente vai ter certamente um mercado bem agitado, a gente vai ter muito conteúdo sobre o mercado de transferências aqui no canal do Frossar nessas próximas semanas, mas por hora, como apareceu esse nome e como a gente sabe que aparecem vários nomes quando a janela se aproxima, a gente fez questão de gravar esse vídeo aqui hoje, inclusive substituindo a live que tem toda segunda-feira, né? Como já teve um Portão 13 ontem, uma live bem longa e cheia de emoção, e hoje já teve o Cabeça Fria também, e tem esse vídeo, um vídeo mais factual, informação sempre prioritária. A gente optou por publicar esse vídeo no lugar do que seria a nossa tradicional falazada de segunda, mas claro que a gente se encontra aí nos próximos dias, em vários conteúdos do canal, mas para o fim da semana tem live de novo, quinta-feira live de jogo, Portão 13, Galo Caracas, sexta-feira tem falazada, e muito conteúdo gravado também. Amanhã a gente tem a
apresentação do Dudu, né, terá a apresentação oficial lá na Arena MRV e vamos, obviamente, cobrir e publicar aqui no canal, e tem muito vídeo legal nos próximos dias também, vídeo sobre a Arena, muito vídeo informativo e mais conteúdos inéditos, e claro, a gente segue se esbarrando por aqui, beleza? Deixa o like nesse conteúdo se tiver curtido, mande aí para os seus amigos que estão na dúvida o que tem de Matheus Gonçalves no Galo, se inscreva no canal se não for inscrito, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.